dá para fazer, a pergunta é essa, dá para fazer passe livre em Florianópolis, né? A grande questão que a gente tem, e inclusive para fazer uma, não para resolver amanhã, mas inclusive para construir uma campanha, porque a gente tem que fazer uma campanha, né, organizada, organizando comitês, conselhos organizados em defesa de uma campanha pelo passe livre. Eu acho que a gente vai quebrar essa barreira, Elaine, que obviamente a grande mídia martelando sistematicamente, é com campanhas permanentes, periódicas, né, destinando energia do que há de organizado na cidade para isso. Então, ter um projeto em relação a isso é fundamental. Então, Verne, tem como a gente fazer passe livre em Florianópolis, né? E você também falar um pouco da história da construção do nosso modelo aqui de transporte. A questão do transporte público, né, eu acho que é até bom a gente falar um pouco em termos de transporte público. Claro, esse transporte público pode ser individual, né, o táxi, por exemplo, outras modalidades de transporte individual, ou pode ser também coletivo, como é o que a gente está discutindo fortemente aqui, a questão hoje do ônibus, né, entre todos os meios aí, as modalidades de tecnologia para se mover aí na cidade. Eu queria tentar dividir a fala em uma espécie de diagnóstico inicial. Queria falar um pouquinho, então, de uma visão, depois desse diagnóstico e tal, né? Falar um pouquinho de uma visão do que viria a ser um sistema de transporte melhor para a nossa cidade, e cidade, sempre a cidade única que a gente vive, que é a cidade metropolitana, que envolve Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, pelo menos, para não dizer também Santo Amaro, São Pedro de Alcântara, enfim, toda a região da Grande Florianópolis, mas especialmente esse núcleo conurbado, que configura uma só cidade, né? Falar um pouco do transporte que daria para fazer nessa cidade, e, por último, a questão do financiamento, quer dizer, quem paga a conta desse transporte na direção do passe livre, que o Maurício está indicando, e até em outras possibilidades, outras frentes, né? Então, assim, enfim, em nível de diagnóstico, a gente tem o sistema fragmentado e lento, né? O ônibus, o nosso transporte público hoje é essencialmente ônibus, então o ônibus é lento porque ele concorre com o automóvel. Aí, de novo, né, no diagnóstico da usuária, Elaine Tavares, veio a questão muito forte de que é um sofrimento esse sistema tronco alimentador, que é o nome, né, técnico, de ter linhas lá na ponta que chegam no terminal e do terminal saem linhas troncais em direção a outros terminais, a partir dos quais, então, se distribuem mais linhas alimentadoras, e esses terminais serem bem conectados por linhas de alta frequência e alta capacidade, etc., etc., não existe na nossa cidade, embora existam os terminais, existam as linhas troncais, existam as linhas alimentadoras, mas o sistema em si não existe porque não há corredor exclusivo para fazer esses ônibus troncais terem velocidade. Claro, o ideal é até que os alimentadores também tenham. Lá no bairro, sempre tem um congestionamento ou outro que deveria ter sempre uma forma do ônibus passar rapidamente. Agora, essencialmente, entre os terminais, não tem como, quer dizer, é preciso que haja corredor exclusivo, é preciso que haja velocidade, e isso não existe. Então, a gente pode pensar a ideia geral de sistemas com estações, né, ou terminais distribuídas, como se fosse um sistema de metrô, só que operado por ônibus. Essa ideia está em execução, por exemplo, na cidade de Curitiba, né, onde tem os corredores exclusivos, tem as estações de pré-embarque, o famoso BRT de Curitiba, lá do Jaime Lerner, né, que, inclusive, está implantado num centro, digamos assim, burguês. Né? Curitiba, lá atrás, é uma cidade de classe média, média alta, assim, quem conhece Curitiba, uma cidade rica, que lá atrás percebeu que não conseguiria pagar um sistema de metrô. E que teria chance, claro, graças às avenidas mais largas e tal, de implantar um sistema de ônibus de alta qualidade, como foi pensado lá atrás, né? O fato é que hoje o sistema está depauperado, ele está sendo usado de novo pela classe trabalhadora, então a burguesia meio que deixou ele de lado, como vai deixar sempre. Mas a ideia é que a gente não tem a realização desse conceito aqui, nem perto disso. Tá legal? O ônibus concorre com o automóvel, e aí ele perde tempo, e ele é desconfortável, e ele é lotado, e ele não tem frequência, e ele perde passageiro. O problema central hoje do transporte público no Brasil todo é da perda de passageiro.
Eu estava ouvindo a palestra de um camarada de Goiânia, que Goiânia tem um sistema integrado na região metropolitana toda de Goiânia, que é o que a gente gostaria de ter aqui, vou falar daqui a pouco. E ele dizia que quando foi pensado esse sistema e quando foi licitado o sistema para operação, lá em 2007, eles tinham 220 milhões de usuários ano. Previam que iam chegar agora na casa dos 270, 280 milhões de usuários ano. Lá atrás, né? 10, 15 anos depois, pensava que ia passar de 220 milhões para uns 270, 280 milhões. Estão em 190. Então, quer dizer, é muito complicada a perda de passageiro do transporte público. E não é surpreendente, né? Se perde passageiro porque a tarifa é cara, o transporte é lento e é ruim, é socado de gente e não tem o mínimo de conforto. Então, não surpreende, né? Muito embora seja um desafio complicado, né? A solução, às vezes, parece que não é tão simples de ofertar um transporte de muito alta qualidade, e mesmo assim, as pessoas acabam tendo dificuldade de migrar para esse transporte porque não querem abandonar o seu transporte individual, principalmente em sociedades afluentes, né? Aqui, para nós, a gente tem ainda a esperança que sistemas melhores vão atrair mais passageiros e que vão poder usá-lo com tarifa mais baixa. Mas nessa linha do diagnóstico e dessa cidade metropolitana que a gente está inserido, tem uma questão que é assim, do transporte motorizado, 60% das viagens é feita em individual, seja motocicleta, seja automóvel. E os outros 40% em ônibus. Só que os ônibus representam 3% do trânsito. Então, assim, e esses 3% do trânsito levam 40% das viagens urbanas. Então, sim, tem que fazer faixa exclusiva para o ônibus e dane-se o automóvel. Afinal, eles são o problema. O automóvel é o problema, a motocicleta é um problema de outra natureza, é um problema de saúde pública, né? Toda a dificuldade que o trabalhador tem de ir vender a sua força de trabalho no ônibus, ele acaba migrando para a motocicleta e aí se acidenta. As estatísticas mostram que a maior parte dos acidentados de motocicleta são trabalhadores de outros setores que não o de entrega. Ou seja, não é um motoboy que está se acidentando, não é um motoboy que está indo para o hospital que está morrendo. É o trabalhador que está indo vender sua força de trabalho de motocicleta porque ele não aguenta mais um ônibus. Né? Então, quer dizer, tem essa tragédia social colocada aí para a cidade, e é um custo enorme, né? do trabalhador fugindo do transporte público e optando pela motocicleta. Então, de novo, né, repetindo o dado, quer dizer, o trânsito dos ônibus é muito pequeno e carrega 40% das viagens, 40% das pessoas que se deslocam na cidade. Incrível esse número, né? E a gente vê os comentários dos motoristas dizendo, de automóvel, dizendo, pô, professor, o senhor trabalha com transporte, não sei o quê, tem uma ideia. O senhor tem que fazer a prefeitura entender que os ônibus não podem, quando vão parar no ponto, ficar no meio da rua. Tem que ter recuo para eles entrar lá, a gente poder passar com o nosso carro e depois ele volta. É até nisso. E a gente sabe que se isso fosse prática comum, esses recuos para ônibus, ele nunca mais voltava. Ou voltaria 5 minutos depois, porque os automóveis não dão vez para o ônibus voltar para o seu caminho, né? Então, assim, é muito complicado. Agora, ainda nessa questão do diagnóstico, pessoal, a gente tem que entender que o transporte público, ele é uma infraestrutura urbana. Ele é uma calçada, ele é uma rua, ele é a sinalização, ele é um semáforo, ele é uma placa, ele é parte da infraestrutura urbana, só que se move. Então, e é engraçado porque as outras infraestruturas urbanas, por melhor ou pior que estejam, a gente não paga nada por elas. Elas estão aí, tem os impostos que dão conta de pavimentação, de manutenção de calçada, mais ou menos, mas enfim, a cidade, a infraestrutura urbana de sistema viário está colocada. Mas quando fala de ônibus, que é parte dessa infraestrutura, só que móvel, aí não pode. Aí tem que ser tudo nas costas do usuário. A tarifa tem que cobrir todo o custo dele. Esse é o absurdo, né? Temos que voltar a pensar. E aí o Jaime Lerner, lá atrás, nos anos 80, teve essa casa de dizer, poxa, eu vou colocar as estações turbo, eu vou fazer todo um auê na cidade para realçar, deixar muito claro
que o transporte público é infraestrutura urbana. O ponto de ônibus, a estação, né, o próprio veículo que está se mexendo ali e tal, mas é o veículo. Tá legal? Então, essa filosofia de que é infraestrutura e que a gente precisa tê-la incorporada à cidade a um custo zero, né, porque, afinal de contas, é infraestrutura, ou um custo mínimo que a gente consiga arcar como cidade, tem que ser o horizonte. Não dá mais para pensar nesse transporte isolado ali, né? Simplesmente como um serviço, transporte como serviço, transporte que está servindo a cidade. Não, ele é parte integrante dessa infraestrutura. Tá legal? Então, bem, estamos também conjunturalmente agora, né, circunstancialmente, no momento do isolamento social e da proibição da circulação do transporte público. Isso está impactando certamente as empresas que provêm o transporte, estão sem arrecadar. Isso vai dar um quiprocó gigante aí, vamos ter um problema bem significativo para resolver como sociedade, talvez seja uma oportunidade importante, mas eu vou falar disso mais na parte do financiamento. Tá legal? Falar um pouquinho agora, então, dessa ideia de como que seria um sistema decente para a nossa cidade metropolitana, essa cidade uma só que a gente vive, que é a cidade conurbada metropolitana. É isso. A ideia, pessoal, é que a gente, de fato, implemente um sistema tronco-alimentador. Corredor de ônibus, e aí a gente tem um pequeno avanço em meio a tantos retrocessos, que é a ponte Hercílio Luz. A prefeitura e o governo do estado deram um jeito, concordaram que a ponte Hercílio Luz, ao retomar, não seria usada por automóveis e, de fato, não está sendo usada por automóvel. Ela está dedicada para o transporte público, para o pedestre e para a bicicleta. É um marco ter esse ícone como um símbolo agora da mobilidade urbana sustentável, digamos assim, do transporte público. É uma priorização do transporte público, aquele monumento é de fato muito significativo, que seja um passo na direção de uma conquista de espaços maiores. O retrocesso é que a terceira faixa da Via Expressa Continental, a gente trabalhou junto ao DENIT, fizemos campanhas e tudo mais para garantir que a terceira faixa seria para o transporte público. Havia promessa e tal, acabou não acontecendo, está lá operando, dominada pelo automóvel, congestionada igual, no sentido ilha principalmente, no sentido continente, congestionada do Trevo de Capoeiras até a BR-101, totalmente parada, exatamente como era antigamente. Um alívio que a gente observou é a entrada da 101, de fato, da 101 até o primeiro Trevo de Capoeiras ali, para quem vem da BR-101, está mais tranquilo de trafegar, e da saída da ilha até a altura ali também do mesmo viaduto de Capoeiras. Tá? Então, de resto, está tudo parado igual, o tempo de viagem está parecido, etc. Então, a gente tinha a perspectiva de faixa exclusiva para ônibus na Via Expressa, que ia ajudar muito esse sistema metropolitano, e não houve. Então, nós precisamos avançar nisso aí, tem que ter tronco, tem que ter corredor exclusivo, dane-se o automóvel, é preciso garantir que essa maioria, bom, ainda não é a maioria, mas diante do trânsito criado, o ônibus transporta muita gente. A minha cidade natal, Blumenau, por exemplo, implantou faixa exclusiva num sistema viário mais carente que o nosso, pior do que de Florianópolis em termos de espaço viário para circulação do automóvel, implantaram faixa exclusiva nas duas principais avenidas da cidade. E não houve discussão, a população acatou e está lá funcionando. Então, essas medidas têm que ter coragem política de ir lá implantar, e deu, né? Por que ônibus, nessa perspectiva de um sistema de transporte? Porque não dá para pagar metrô, não dá para pagar trem, é muito caro, infelizmente. Ou melhor, daria para pagar se o lucro dos bancos fosse convertido em imposto que viesse para a melhoria das cidades, por exemplo. Claro, há fontes para isso, mas no momento, no horizonte aqui, é mais sensato e é mais rápido resolver o problema, pelo menos inicialmente, para depois ir trazendo ampliações e melhorias, com o sistema de ônibus. Né? Isso o mundo todo faz, a China faz, embora o Maurício tenha visto metrôs surgirem muito rapidamente na China, os sistemas de ônibus lá são impressionantemente gigantes também. Tá? Então, é o ônibus que a gente dá conta de pagar. E por que não é o barco, pessoal? Por que não é o transporte aquaviário, o transporte marítimo? Porque, infelizmente, ele não se paga, ele é muito mais caro de operar. Se fosse viável, já estaria operando, já teria o empresário tocando, mas não dá. E outra, os transbordos. Né? O usuário viria de ônibus até a beira do mar, ali, na beira da Bahia, para algum cais de atracação, espera a balsa, espera o ferry boat, enfim, chegou, ok, atravessa, chega do outro lado, espera o próximo ônibus para seguir viagem. Imagina que o cara está fazendo um deslocamento
do Cobrasol para a UFSC, por exemplo. Não tem, é complicado. O tempo de viagem é muito grande. A concorrência com o transporte terrestre não dá, tá certo? Então, parece tão claro, né? A gente olha para aquelas baías lá e fala assim, poxa, põe um navio aqui. Claro, ele faria sentido num contexto assim, da gente pensar que tem, por exemplo, 1 bilhão para fazer uma quarta ponte. Aí a sociedade decide, não, peraí, vamos pegar esse 1 bilhão e não vamos pôr na quarta ponte, vamos pegar 50 milhões por ano e vamos subsidiar um transporte aquaviário. Aí poderia ser uma saída, mas eu ainda defenderia que não, que esses 50 milhões fossem colocados no transporte por ônibus, que aí sim a eficiência seria maior e tem espaço e tem capacidade para isso. Tá legal? Então, a concepção, repetindo, né, eu defendo a concepção dos sistemas com terminais, que eu prefiro chamar de estações, né, estações parrudas, assim, que a gente possa imaginar como se fossem estações de metrô, e aí a gente tem um metrô, mas é de superfície, e o que corre ali é um ônibus bacana, etc., articulado, ar-condicionado, frequente, muita frequência e veloz, para a gente não perder tanto tempo e ter o tempo livre que o Maurício está defendendo muito sabiamente como mote. Né? Tá, pessoal, então, brevemente essa proposta aí, que teria que ser colocado, obviamente, integrado em nível metropolitano e tudo isso. Né? E para falar de financiamento, como é que paga essa questão toda do ônibus? Bom, tem várias formas. Primeiro, o vale transporte, que a parte do empregador que se paga, isso tinha que ir para um fundo de transporte público. Né? A pessoa pega o vale transporte, converte, vende, vira um comércio. Claro, lógico, o cara quer fugir daquele ônibus ali, ele quer mais aproveitar o vale transporte e gastar de outra forma. Certo, mas nessa anarquia da sociedade capitalista que o Maurício bem destacou, como forma de planejamento capitalista, é isso, é cada um por si, o cara se vira com aquele vale transporte como se fosse uma moeda, e vira moeda mesmo, né? A criatividade. Enfim, não, o ideal era que esse vale transporte fosse para um fundo de transporte público para subsidiar tarifa. E aí a questão do subsídio da tarifa, né? Olha, pessoal, para pagar um sistema metropolitano integrado, juntando Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça e as outras cidades, os seus sistemas municipais, as suas linhas locais e as linhas troncais de articulação, custa mais ou menos, hoje, uns 450 milhões por ano, que é, via de regra, o que o sistema municipal de Florianópolis e todos os outros sistemas da região arrecadam. Arrecadam cerca de 400 milhões. Então, custa 450 milhões para fazer um sistema bom. É muito dinheiro? Não, quer dizer, já está sendo pago. Esse dinheiro já está rolando no sistema de transporte, só que a gente pagando, né? O usuário pagando. Vocês terem uma ideia, como o planejamento capitalista indicou o automóvel e a moto como modelo de transporte, o consumo de gasolina na região metropolitana, ou melhor, vou colocar assim, a venda de gasolina, só o combustível, né, nos postos da região metropolitana, Grande Florianópolis, é de 2 bilhões de reais por ano. Então, vejam, a opção da sociedade pelo transporte individual, opção feita graças a essa lógica de mercado e de livre iniciativa, etc., leva a um consumo de combustível só de gasolina de 2 bilhões. Nós estamos falando que a conta do sistema de transporte todo, como está colocado hoje, com algumas melhorias, fica em 400 milhões. Então, veja, é 20% do que a sociedade gasta em combustível para o transporte individual. E esses 400 milhões que a gente está falando, está pagando óleo diesel, 30, 40 milhões, salário, motorista, cobrador, o ônibus, o veículo, paga tudo do sistema, pneu, etc. Então, claramente tem uma distorção aí, quer dizer, essa visão de sociedade baseada nessa ideia de livre iniciativa desorganiza a cidade e torna mais caro viver. É tudo mais irracional, é tudo mais burro mesmo. Né? Uma coordenação política forte, com vontade política, com um sistema de coordenação, faz a cidade economizar daqueles 2 bi, tudo bem, alguém que precisa do automóvel e tal, gasta lá 800 milhões por ano de gasolina, sobra 1 bi e 200 para transporte público. Sendo que hoje a gente tem 400 milhões para esse transporte, que sai do bolso do trabalhador. Imagina se a gente consegue, de alguma forma, mobilizar a sociedade e dizer, gente, fundo de transporte, vamos colocar... Como funciona na Europa, como funciona nas sociedades desenvolvidas, certo? O público paga. Então, tem dinheiro na sociedade hoje para fazer um transporte de muito alta qualidade aqui,
num primeiro momento baseado em ônibus, e depois ir avançando em algumas outras tecnologias que possivelmente seriam mais confortáveis, né? Agora, tem esse ponto do financiamento que é crucial, e hoje ele está abandonado. Quer dizer, a realidade hoje, aí eu volto um pouquinho para o diagnóstico agora, no âmbito do financiamento, veio a pandemia, as empresas puseram os ônibus na garagem, não tem arrecadação mais nenhuma, e aí, bom, tem contrato rodando, a gente pode questionar os contratos, pode questionar os cartéis, pode, exato, mas eu estou trabalhando hoje, pessoal, também, eu não falei isso no início, mas eu estou trabalhando com planilha financeira para orientar a licitação do transporte integrado metropolitano, que a gente está propondo que venha a acontecer. A gente está vendo os custos, não é muito, a tarifa hoje, incrível, não é muito diferente do que seria, do que é de fato o custo real do sistema, tá legal? Então, é um bom negócio ainda por outras razões, os caras negociam ônibus, o valor residual, né, o ônibus que vai sair de circulação, ele é vendido mais caro lá fora, tem tramóias, compra mais barato, enfim, tem os jeitos deles ganhar dinheiro, mas se for fazer na ponta do lápis, na planilha financeira, dá mais ou menos a tarifa que está aí. Bom, esses caras estão abandonados, não tem uma política pública para colocar o dinheiro na operação de transporte da parada, tem motorista, tem salário de motorista, tem salário de cobrador, tem amortização do capital, enfim, tem todas as questões de custo estão colocadas, e não tem socorro para esse setor. E aí, também, numa conversa que eu ouvia ontem, muito bacana, um camarada disse, olha, quando veio a crise, o primeiro socorro foi para os bancos. Pronto, já veio um pacotaço lá para salvar banco, para estabilizar o sistema financeiro, aquele papo. E aí é trilhão, né? Vai falar em banco, é R$ trilhão e vamos pro pau. Ato contínuo, empresas aéreas, pobrezinhos dos aviões, estão pousados ali no pátio, como é que vão pagar essa conta? O poder público vai lá e põe. Então, quer dizer, sinalizar a opção de classe do modelo que a gente tem, né? Que é para o avião que é o banqueiro, né? E é para o avião que é o avião que opera no transporte aéreo, e o trabalhador e o transporte público, pau nele, quer dizer, esquecimento, abandono. Então, essas questões são muito sérias, a gente precisa de fundos públicos. Para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina como um todo, tá? Exceto Florianópolis, e aí temos que reconhecer Florianópolis tendo essa primazia, gratuidades no transporte, né? O idoso, deficiente, enfim, e os descontos para estudante e tal, são marcados pelos demais passageiros. O poder público institui uma política pública de gratuidades e quem paga é o outro passageiro. Quer dizer, é pobre subsidiando pobre. É uma loucura, trabalhador subsidiando trabalhador. Florianópolis já é diferente, tem aí uns 30 milhões por ano que entram na conta do sistema diretamente do poder público, que claro, mediante demonstrativos de bilhetagem de estudante e passagem de cidadão com gratuidade, né? E tarifa social de morro e tal. Tá? Então, pelo menos aqui existe essa compreensão do poder público que não dá para instituir política pública de gratuidade e depois cobrar do outro trabalhador, né? Então, fechando, pessoal, tem solução. No primeiro momento, é ônibus, é corredor exclusivo, é deixar o carro no engarrafamento e dar velocidade para o transporte público, sim, com qualidade. Pegar o dinheiro da gasolina, daqueles gastos absurdos dessa sociedade desorganizada que está aí colocada. Desorganizada que empurra 60% das moradias para a região continental e deixa 60% dos empregos na ilha, fazendo esse deslocamento pendular ser absolutamente obrigatório, gerando tudo aquilo que a gente conhece em termos de trânsito ali na região da Via Expressa e das pontes, né, que eu estava me referindo antes. Tá legal? Essa desorganização de território que o Maurício se referiu, que empurra o trabalhador para morar longe, não é? Também é a desorganização da própria concepção da mobilidade, que encarece para todo mundo e piora para todo mundo. É a burrice capitalista. Aquela ideia que, não, o agente individual, ele vai otimizar, ele é o maximizador da utilidade marginal, né, Maurício? Como se isso fosse trazer a virtude social. É uma balela, vocês sabem disso, eu estou pregando para os convertidos aqui, mas é interessante notar como essa ideia de liberalismo causa uma operação da sociedade num ponto muito longe
do que seria o desejável, o ideal, para a gente ter o tempo livre